Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre uma situação que aconteceu comigo, onde um cliente me procurou para dar um orçamento de uma obra residencial, onde ele fez alguns serviços de acabamento na sua residência e ele mandou um vídeo para mim, enviou um vídeo. E nesse vídeo ele falava a descrição, vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo, falava a descrição do que tinha para fazer. Eu perguntei de primeira mão se ele tinha algum projeto, se quem estava fazendo os serviços foi. Ele disse que foi um pedreiro, ou um não, passou vários pedreiros por lá e cada um fez uma parte, mas ele teve muita dor de cabeça e mandou o vídeo para mim. Quando ele mandou o vídeo, eu dei uma analisada. Ele estava mostrando ali os serviços que eram para ser feitos. Eu perguntei se tinha projeto, ele disse que não tinha e nenhuma descrição das atividades. Então, automaticamente eu disse, olha, vai ser preciso eu ir na sua obra, fazer a medição da metragem quadrada da casa e saber todos os serviços que tem para ser feito. Porque se eu der um orçamento assim para você de primeira mão, somente com esses vídeos, possa ser que eu cobre um valor que não seja o valor correto, ou se não um valor também muito caro. Então, para eu não cobrar um valor muito alto ou muito baixo, eu preciso ir na sua obra e fazer a descrição. E eu expliquei a ele também, pessoal, que como passou muitos profissionais por lá e ele já veio tendo dor de cabeça, nós tratamos com o cliente aí, não é só aquele cliente que está iniciando a obra, é um cliente que já está emocionalmente abalado. Então, para o próximo profissional que for lá, ou a próxima equipe que for lá, e fazer alguma coisa errada e ter um problema é grande, é rápido, né? Isso porque o profissional ele precisa saber aonde está entrando. Então, como eu já tenho muita experiência de construção civil, eu já sei que aquele cliente ele está fragilizado, porque ele disse no vídeo que tem algumas paredes que precisam ser removidas porque o pedreiro fez, mas não era para ser feito, pilares que fez e não era para ser feito, alturas de vigas que precisaria ser derrubada, né, demolida. Então, observe, nós quando entrarmos num serviço como esse, temos que ter muito cuidado, porque se dermos um orçamento muito alto, esse cliente automaticamente jamais ele vai querer, porque ele já vinha gastando nas obras anteriores. E se der um orçamento muito baixo, também você próprio pode se prejudicar e entrar também no mesmo problema dos outros. Então, pessoal, temos que ter cuidado quando dá esses tipos de orçamento. Então, o que deve ser feito? Em primeiro lugar, eu disse, eu preciso ir na sua obra, fazer uma visita, fazer um levantamento das atividades, porque ele disse a mim, esse serviço que tem aqui, 20 dias termina. Mas vocês vão ver no vídeo que existe muitos serviços. Existe serviço de elétrica, serviço de assentamento de janelas e portas, serviço de demolição de vigas, serviço de demolição de paredes, serviço de encanação completa. Ele disse a mim que ele poderia tirar uma parte, remover uma parte do reboco, a parte de cima e deixar a parte de baixo. Mas veja, se a obra já tem um reboco com um tempo de vida útil que já está se enfarelando, faz sentido tirar a parte do meio e deixar uma parte e a outra retirar? Não. Eu tenho que tirar tudo para fazer um reboco do zero. Isso vai ter a impermeabilização correta, se for necessário. Isso vai ter o tratamento correto do aditivo, da argamassa. Então, pessoal, temos que se atentar a isso para não entrar em um problema grande, né? E ele já vem com problema, a gente tá querendo o quê? Solucionar. O meu sentido de entrar em uma obra é sempre solucionar os problemas. Então, eu disse, isso será um custo cobrado, né? Eu disse, geralmente eu cobro assim, em média, né? Não é sempre um valor fixo, mas eu cobro aí um valor de R$ 400, R$ 500, dependendo da obra e da complexidade. Mas eu tenho que ir na sua obra para ir dar um orçamento detalhado e analisar a metragem quadrada e o que tem que ser feito. E por esse vídeo não dá. Por esse vídeo não dá. Então, pessoal, eu fui lá, né, e analisei a obra. E disse ao cliente que ele precisaria de mais tempos previstos. Porém, o cliente não quis pagar o valor do orçamento completo. Ele disse que não era necessário, porque ele entendia de obra,
já vinha de obra há 2 anos. Agora eu pergunto a você, se ele entendesse de obra, ele iria deixar a obra dele chegar a esse nível, né? Porque não tinha pelo menos uma descrição de materiais. É aquilo que eu digo. Tem muitas pessoas que dizem que entendem de construção, mas na hora elas provam totalmente ao contrário. Eu disse a ele: se você entende de obra e não quer pagar o valor abordado que nós já acertamos, então por que você deixou chegar a esse nível essa obra? Entendeu, pessoal? Então é aquilo que eu digo. Eu sempre falo: aprendeu certo, vai terminar certo. Se eu entrasse numa obra dessa forma, eu já ia entrar perdendo. Porque se o cliente não quis pagar nem mesmo o orçamento analítico que eu iria fazer com a descrição do material e das atividades, ele vai querer pagar o restante? Não vai, pessoal, não vai. Então é aquilo que eu digo. Não é qualquer obra que você deve pegar. Você deve pegar uma obra onde o cliente coopere para que você termine a obra dele. Comece, início, meio e fim. Isso tudo, pessoal, nunca faço nada sem estar no contrato. Ele não quis pagar agora, mas ele assinou um contrato comigo que iria arcar com o valor. Então ele vai ter que pagar, né? Por quê? Porque ele acertou. Não se faz nada sem um acerto. Se eu não tivesse um documento provando ali que ele acertou isso, eu ia perder agora o valor da oferta que eu fiz para ele inicialmente, né? Eu não faço nada sem estar agendado e também com um contrato. Se eu for fazer contrato de orçamento, eu faço o contrato. Se eu for fazer contrato de execução de obra, eu faço o contrato. E também de execução propriamente dita, do início, meio e fim. Valores de pagamento, tudo bem discriminado. Então eu vou mostrar para vocês o vídeo, ele me explicando, e vocês vão ver o tamanho das irregularidades. Era uma obra bem pequena, porém não deixa de ser uma obra onde tem que ter a descrição das atividades. Se você estiver passando por isso, eu recomendo fortemente você fazer diferente. Você deixe a descrição tudo bem discriminado para que você não tenha problema, para que você não tenha problema na hora de atuar com o cliente, na hora de pegar os valores e terminar a obra, pessoal. Não adianta pegar a obra e não terminar. Tem muita gente aí pegando obra e deixando o cliente na mão. Isso não é profissionalismo. Profissionalismo é você começar e terminar a obra com qualidade e a expectativa do cliente ser atendida. Eu, pelo menos, acredito dessa forma. Então, se você é um profissional como eu, que trabalha na área de construção, de engenharia civil, eu disse a ele: olha, eu tenho mais de 20 anos de experiência e eu sei que isso não dá bom, não, mas não precisa disso, não precisa de orçamento de materiais, não precisa de quantitativo. E por quê? Se não precisa, está dando errado. Porque ele está agindo de forma errada. Se o cliente dita mais do que o profissional que está na área, então não faz sentido de você estar fazendo aquele serviço. Isso é uma dica que eu dou para vocês. Vocês querem realmente viver uma vida de construção civil e ter lucro sem muito estresse? Siga as formas corretas. Eu jamais pegaria uma obra onde o cliente a todo tempo está ditando o que eu devo fazer, primeiro, segundo, terceiro. Porque ele não é meu patrão. Ele não é o meu superior. Eu não sou subordinado a ele. Ele está contratando os meus serviços. Então, eu vou dar ali meu relatório de cronograma e vou seguir o meu cronograma. Porque se eu atrasar, é culpa minha. E não o cliente está ali me contratando, pedindo para eu fazer isso, pedindo para eu fazer. Não. Eu vou abordar o orçamento, colocar no contrato tudo o que tem que ser feito e a partir daí eu vou seguir o meu cronograma, porque qualquer problema que tiver, eu mesmo vou me responsabilizar. Então isso é uma dica para você que está na construção para evitar esses problemas. Vamos ver o vídeo agora. Bom dia, eu vou fazer o vídeo aqui para demonstrar o serviço que tem que ser feito aqui. Vamos começar pela frente da casa. Essa caixa de esgoto tem que ser requalificada porque os pedreiros anteriores, eles simplesmente jogaram o cimento aí, erradamente, né? Fazer esses acabamentos aqui, tá? De esquadro de porta, né? Que já está no local, mas os acabamentos. E instalar a porta, né? Lógico. Concluir essa janela aqui, ó. Instalar a janela, lógico, né? Aí vamos para dentro da casa. Tá? Esses rebocos, esses acabamentos que tem para ser feito, certo?
fazer as instalações de eletrocondutores, cortar as paredes, né, fazer posicionamento de tomada, de interruptores, tá? Toda essa parte de acabamento que tem aqui, ó, que é reboco, para instalar portas, tá? Montar a cozinha, tá? E fazer as pastilhas, né? Colocar aquelas cerâmicas na parede da cozinha, certo? Aí vem esse piso aqui, ó, que nitidamente ele está, o pedreiro anterior teve essa genialidade de fazer esse piso, o da cozinha mais baixo que o piso da sala, então a água toda escoa para a cozinha e para o quarto. Essa parede aqui vai sair, vai ser derrubada para dar amplitude à cozinha. Essa coluna aqui que foi construída, ninguém sabe para quê, vai ser retirada, tá? O banheiro, tá? Essa parte de acabamento, ó, reboco, ser feito, tá? E aqui, ó, fazer o acabamento, como eu disse, fazer toda a estrutura de eletrocondutores da casa, que não tem nenhuma feita, tá? E o cano fazer, ó, instalação de hidráulica e esgoto, que já está semi-pronto, só falta fazer correção. E a conclusão, construir o banheiro, que não está pronto, e fazer todo o revestimento do banheiro, tá? Deixar o banheiro pronto e funcional, tanto elétrica como hidráulica como esgoto. Tem uma situação de um cano que passa aqui que foi feito erradamente. Ele está posicionado no local errado, então está ampliando o sistema de esgoto da casa. Então ele vai trocar de lugar, tá? Esse piso vai ser cortado até lá no fundo, na entrada, quer dizer. Aqui nessa área temos uma fossa que já está ligado um cano de 100, que vai ser o vaso sanitário, e um cano de 75 milímetros que vai passar aqui e vai diretamente para a caixa de esgoto, que é ali na quina, naquela extremidade. E aqui ele já é interligado para pegar o escoamento da pia, o escoamento do chuveiro, pia do banheiro e máquina de lavar. Certo? Então, tem os rebocos que serão tirados, né, para ser restaurado, porque o reboco daqui está muito estragado, tá? Principalmente desse quarto aqui, ó, que está muito estragado o reboco desse quarto. Tá? A gente está aqui nessa obra que era para ser 20 dias, já faz 2 meses. A gente está tendo nossos móveis todos se acabando, né? Então, essa parede aqui ser concluída, fazer o esquadro de porta, né, que já tem ali a viga para colocar. Como eu digo, reboco de toda a casa, não o reboco todo, né? Mas eu acredito que da metade para baixo, onde tiver mais estragado. Essa janela vai sair dali, vem para cá, certo? Que o cara fez essa parede, nem me consultou, ele simplesmente construiu e não me consultou, deveria ter me consultado, mas aquela parede vem dali, vem para cá, aqui vai fechar e a caixa de ar-condicionado vai ficar naquela extremidade ou nessa extremidade aqui, a caixa de ar-condicionado. A gente não vai fazer revestimento de cerâmica agora, tá? Então, essa parede, como eu falei, ela vai sair, que vai dar amplitude, que é a escada que dá acesso ao primeiro andar. Aqui onde estão essas ferragens, será feita uma coluna de apoio, tá? Uma coluna, né? Para poder quebrar essa viga aqui e dar mais amplitude à abertura da escada, que está muito baixa, certo? A gente vai fazer essa viga de apoio para poder dar sustentação e quebrar essa viga aqui, ó, para poder dar amplitude, visto, ó, que ela tá com basicamente 1,70 m, tá? Isso aqui desfavorece muito. Ser feita aqui a escada, porra. Ser feita aqui a escada, ó, primeiro patamar da escada aqui, tá? Vamos subir aqui. Isso aqui é o acesso ao primeiro pavimento superior. Isso aqui foi a laje que foi colocada. A laje que foi colocada, certo? Então é interessante que se coloque uma camada fina de cimento aqui, uma gorda, né? Porque ela está muito desnivelada. E aqui em cima, eu vou subir na laje hoje pela primeira vez. Tô até com medo. Aqui em cima, tá? Essa porta que está no vão da escada, ela vai sair e ela vem pra cá.
certo? Porque lógico que ela tá no vão da escada, vai ser fechada e vem para cá, ó, nessa extremidade aqui. Essa caixa de ar-condicionado vai para ali, ó. Ok? Futuramente a gente vai fazer a requalificação aqui em cima, vai fazer calha aqui e tal, mas isso não é projeto para agora, isso é projeto futuro. E extremamente necessário a gente fazer um orçamento de uma parede aqui, ó, tá? Para fechar o acesso à casa do vizinho, né? Até servir de guarda-corpo, uma parede com cobertura até o meio dessa área aqui. Basicamente a cobertura vem até aqui, ó, nesse limite aqui, ó, tá? Uma meia cobertura, vai ficar essa área aqui daqui para frente descoberta e a cobertura vai ficar de lá para cá, ok? Isso é o que tem que ser feito, tá? E vamos negociar, né?